Eu quero cumprimentar todos os internautas que acompanham hoje a 7ª edição do programa Que Conversa é Essa? Iremos abordar um tema muito importante voltado à área do direito eleitoral, neste ano em que nós vamos acompanhar as eleições gerais, desde presidente da República até deputado estadual. Então nós temos aqui alguns colegas advogados de altíssimo quilate que conhecem bem a matéria e que nós vamos explorar um pouco mais a questão das eleições e do fake news. Eu quero inicialmente agradecer ao Dr. Marco da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, a doutora Ivete Sinise, diretora da Escola Superior da Advocacia da OAB de São Paulo, a doutora Mônica Senatora, coordenadora geral da Escola Superior da Advocacia, e quero rapidamente fazer uma apresentação muito especial dos nossos convidados. Primeiramente, o doutor Luiz Augusto Filizola Durso, que é advogado criminalista, tem um profundo conhecimento na questão do fake news. O doutor Diogo Reis Rodrigues Moreira, que é doutorando em Direito Constitucional, também editou recentemente um livro sobre o direito digital nas eleições. Doutor Arthur Rolo, conhecidíssimo, nosso colega antigo no direito eleitoral. E também temos aí um dos jovens advogados atuando na área do direito eleitoral, o doutor Luiz Ricardo Salata, que é especialista em direito administrativo e membro da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Eu queria dizer para os internautas que nós temos os canais do Facebook e YouTube da ESA, e com os endereços, youtube.com/ESA OAB-SP, Facebook com OAB ESA SP. E temos também, através do site da ESA, www.esaoabsp.edu.br. Evidentemente que hoje esse tema nos deixou apaixonados para o debate. Falar de fake news, um nome novo, mas todos nós sabemos que isso é o boato político. Há 40 anos atrás nós já tínhamos esse modelo, de envolvimento, modalidade envolvida no processo eleitoral, que naquela época era conhecida como o boato político. Naquela época, 40 anos atrás, no início da década de 60 ou na década de 50, nós tínhamos as questões divulgadas por boletins anônimos, por entrevistas, às vezes, proferidas em emissoras de rádio, naquela época muito poucos emissoras de televisão, mas nas emissoras de rádio, na frequência AM, E então, às vezes, se havia a divulgação do boato político, que hoje é o fake news. Eu tenho muita curiosidade de acompanhar. Nós estamos iniciando hoje a data do processo eleitoral, último dia para apresentação do pedido de registro dos candidatos. A partir de amanhã estará liberada a propaganda eleitoral. Portanto, então, nós teremos aí os grandes embates políticos no que tange à divulgação da propaganda eleitoral, sobretudo nessa questão nas redes sociais, que hoje atinge o auge, no processo eleitoral brasileiro. Eu penso que nós devemos nos atentar bastante, porque certamente haverá um confronto dos candidatos nessa questão da propaganda negativa, que seria basicamente envolvendo os fake news, O ano passado tivemos as eleições norte-americanas, que foram envolvidas com algumas denúncias, inclusive
enviadas fora do território norte-americano, que se agasalharam no curso do processo eleitoral nos Estados Unidos e que recentemente, através de algumas denúncias, acabou se confirmando de que houve certa influência exterior naquelas eleições. Então eu queria inicialmente, para nós começarmos o debate, trazer assim um conceito sobre a questão do fake news, um conceito geral e o conceito antigo. O antigo eu tentei explicar, já eu sou o mais velho aqui da bancada e acompanhei já naquela época, no final de 50, da década de 50, início da década de 60, o boato político, não é? A gente sabia como é que era. Vamos pegar a juventude agora e ver com ela como é que eles podem caracterizar essa questão do fake news. Então, vou começar com o criminalista Luiz Augusto Durso. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer à ESA pelo convite. É um prazer estar aqui e estar ao lado de tão importantes profissionais na área. Bom, estava num congresso há umas 2 semanas debatendo exatamente fake news e um dos colegas disse que a fake news é a mentira e que a mentira política é tão velha quase quanto a própria política. Mas eu penso um pouco diferente, ouso discordar. Eu acho que as fake news não são a velha mentira que sempre existiu no cotidiano da política. Eu acho que essa mentira, quando se aproveita desse poder da internet de viralizar uma mentira pelo mundo todo, uma notícia mentirosa pelo mundo todo, essa força tão grande que elas tomaram na internet trouxe essa nomenclatura fake news, e aí acredito que está a grande diferença entre fake news e o mero boato político que sempre existiu. As fake news começam a ser discutidas em 2016, na campanha do Trump, onde efetivamente houve uma influência pelas fake news criadas na Rússia, nas eleições por lá, e dizem que as fake news decidiram as eleições norte-americanas. Eu acho que esse problema vem para o Brasil e o Tribunal Superior Eleitoral está preocupado, até que criou a comissão para combate e estudo das fake news, e por isso que eu acho que é tão importante debatermos o tema aqui hoje, e o conceito, entendo que é a mentira que hoje tem um poder muito grande graças à internet. É isso que eu penso hoje sobre fake news na internet e nas eleições. Ok. Eu quero passar então a palavra para o Dr. Luiz Ricardo Salato, que vai expressar a sua opinião sobre a questão do conceito de fake news. Eu quero também cumprimentar a todos os internautas e agradecer o convite que foi formulado para a participação desse debate num tema que volta à pauta, porque nós percebemos que fake news nas eleições desse ano, num primeiro momento, foi a grande matéria de envolvimento para as eleições de 2018. Tivemos um pequeno parênteses quando agora se discute muito sobre a inelegibilidade de um candidato à presidência da República, mas a ESA tem aqui uma responsabilidade de trazer à tona de novo esse debate de fake news. E realmente eu concordo que a conceituação sobre o que é fake news, ela talvez tenha uma difícil interpretação. Primeiro porque nós estamos falando de um termo estrangeiro e às vezes eu já ouvi algumas vezes o Dr. Diogo Reis tentar fazer essa diferenciação sobre essa terminologia adotada no conceito do nosso país. A diferença, eu não quero também aproveitar, mas aquela diferença entre a notícia falsa ou fraudulenta. Mas a verdade é que, eu relendo aqui um artigo do nosso colega Diogo Rodolfo Viana, lá de Minas Gerais, ele fazia uma citação sobre as notícias falsas divulgadas no âmbito eleitoral, e ele remete até a época da Revolução Francesa, quando eram distribuídos pequenos libelos acusatórios na calada da noite com a tentativa de divulgar alguma informação desabonadora que chegasse ao eleitor. E realmente o marco eu entendo que o marco dessa rotulação fake news, ela se deu realmente com a eleição americana.
e até por uma compreensão inversa, né? O Donald Trump, que era o candidato que se via envolvido com a divulgação, às vezes, de notícias falsas, ele usava essa terminologia exatamente para desqualificar aqueles que o acusavam. Então, muitas vezes a gente sabia que na ótica dele ser acusado de propagar notícias falsas ou utilizar da internet para angariar votos por meios obscuros, ele já usava aquele termo fake news que ficou extremamente noticiado, né? A gente viu por muitas vezes essa questão. E realmente no início dessa gestão do ministro Fux no TSE, nós vimos que ele sempre teve essa preocupação de trazer um esclarecimento sobre a necessidade de um aprimoramento em relação ao combate à fake news. Então, temos muito a debater, fica só essas palavras iniciais. Vamos dar continuidade, mas antes eu queria lembrar aos internautas de que haveria a possibilidade no final da participação de cada um de vocês que quiserem enviar as suas perguntas através das redes que nós já fizemos referência. Eu quero passar a palavra agora ao Dr. Arthur Rolo. Bom, agradeço a ESA pelo convite, saúdo o presidente da mesa e os demais colegas aqui que estão debatendo comigo e dizer o seguinte, que na verdade a gente vive hoje uma sociedade de massa, uma sociedade digital, e as fake news são decorrência dessa sociedade de massa e dessa sociedade digital. Desde o início da internet no Brasil e do início da propaganda eleitoral na internet, nós já nos deparávamos com ofensas através da internet. Notícia falsa no direito eleitoral também não é de hoje, né? Aqui o Luiz Salata acabou de mencionar a questão da Revolução Francesa, dos panfletinhos lá, que eram disseminados na época da Revolução Francesa. Isso até pouco tempo atrás acontecia também, panfletos anônimos, apócrifos, ofendendo duramente candidatos, e isso o direito eleitoral sempre teve que lidar e nem sempre conseguiu corrigir. Agora, com a disseminação dessas notícias falsas na internet, o problema só se agravou. Hoje, além da internet, nós temos os aplicativos, e a Justiça Eleitoral já está tendo que lidar com esse tipo de situação. Já são inúmeros os processos relativos a fake news que já estão sendo enfrentados pela Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral está batendo cabeça porque tem estado que as notícias estão sendo retiradas do ar, tem estado que segue o jogo, como se diz na linguagem futebolística. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, está sendo interpretada a liberdade de manifestação de pensamento aí sim de uma forma muito rígida, e mesmo mentiras vêm sendo divulgadas, e a Justiça Eleitoral aqui do estado de São Paulo não vem suspendendo. No estado do Mato Grosso, o posicionamento é outro. Então, a própria Justiça Eleitoral está aprendendo a lidar com esse fenômeno das fake news. É uma questão séria, porque a disseminação hoje das informações negativas é muito grande. Isso tem sim o potencial de interferir no resultado da eleição, de desacreditar um candidato e de proporcionar vantagem para os seus adversários. Então, esse tema que a gente está debatendo aqui é o tema da vez no mundo. Já foi nos Estados Unidos, já foi no Brexit lá na Grã-Bretanha, e agora a gente está tendo que enfrentar em eleições aqui no Brasil. E o Facebook já disse, né, os meios digitais já disseram que existe uma preocupação muito grande com as eleições brasileiras em relação a fake news. Então eu vou passar a palavra para o doutor Diogo Reis, que é doutor em Direito Constitucional e professor na Universidade Mackenzie, para apresentar a sua opinião acerca da fake news. Muito obrigado, doutor Salato. Queria agradecer demais a oportunidade. É muito bom poder ter esse diálogo com tanta gente boa que eu já
conheço há algum tempo, outros eu tive a chance de conhecer agora, mas todo mundo trabalhando e muito conhecido no meio. Então é uma grande referência. Estar aqui na ESA também é sempre muito bom, porque eu me sinto em casa e não é para menos. Então eu queria agradecer demais a todos que fazem isso acontecer, desde a produção, a todos os outros que trabalham com isso, em especial aqui, Dr. Salata. Bom, o nosso tema, fake news, é o tema que explodiu recentemente nessa eleição e fica muita dúvida do que ela é e do que a gente poderia considerar como fake news. A partir de uma ideia de mentira, é claro que a gente tem que partir da ideia de que não foi a internet que inventou a mentira. Mentira existe há muito tempo. Nós somos mentirosos há muito mais tempo. E a internet, ela coloca isso numa outra dimensão, numa outra velocidade. O que muda é uma abundância de dados e uma velocidade muito rápida. Agora, eu sempre tenho uma crítica e eu acho um pouco difícil a gente vincular fake news com uma tradução literal como notícias falsas, né? O Dr. Ricardo já trouxe aqui a deixa e quase que nós não combinamos, mas eu super agradeço. Mas falando um pouquinho do que eu tento fazer um pouco essa distinção. Eu acho que a tradução literal, como notícias falsas, elas não resolvem tudo. Eu acho que o direito ele não se preocupa tanto com a verdade e mentira. Eu acho que a mentira e a verdade está muito mais no campo da ética do que no campo jurídico. Acho que é o mais perto que a mentira chega no campo jurídico é quando ela se transforma na fraude. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu tenho uma preocupação enorme que num conceito amplo de fake news, a gente passa a ter uma licença ampla para tirar conteúdo. E toda vez que a gente tira o conteúdo, a democracia sangra um pouco, a liberdade de expressão sangra um pouco. O problema é quando esse conteúdo causa dano. Então eu estou muito mais preocupado com o dano que ele causa, ou com o dano que ele pode causar, e com o dolo, do que se é verdade ou mentira. Então eu venho adotando um pouco o conceito da Comissão Europeia, que ela reuniu mais de 40 notáveis, e tentou trazer uma tradução de fake news. A primeira coisa que eles tentaram fazer é que não se usasse mais a expressão fake news. Mas é muito difícil. Primeiro porque ela é muito atraente, e é assim que a gente conhece, é assim que a gente quer saber. Mas então o que usar, e talvez o conceito que eu acho que poderia encaixar aqui, é numa ideia de desinformação, uma ideia mais ampla mesmo, uma ideia de poluição informacional, de uma desordem informacional, onde você tem tanta mentira, e aí que está a situação, que eventualmente pode bagunçar a premissa. Né? Bem rapidinho, só para a gente poder ter uma ideia, a gente está aqui em São Paulo a gente tem a chance de ter as 4 estações do tempo no mesmo dia. E se você, de repente, de manhã estiver na sua casa, tudo fechado, não vê como está o tempo lá fora, e disserem para você assim, olha, tá muito frio, você vai sair cheio de blusa. E quando você sair, vai estar aquele sol terrível, um calor enorme. Você se baseou numa fake news para tomar uma decisão. A sua decisão foi certa, mas aquela fake news, ela bagunçou sua premissa. Um pouco nessa ideia de que a desinformação ajuda a bagunçar as premissas e que o voto é uma tomada de decisão. Então, se for assim, a fake news seria algo que poderia fazer, ainda que você tome a decisão certa, mas com base nas premissas erradas. Então, daí talvez o seu perigo. Eu venho preferindo traduzir no âmbito do direito, especificamente do direito, como notícias fraudulentas, pensando numa ideia de conjugação entre dolo e dano, seja o dano efetivo ou potencial. E para aí a gente tem um monte de regra, como a injúria, difamação, calúnia e tudo mais. Mas eu trato um pouco a fake news nesse sentido. Ótimo. Nós vamos continuar o debate e vamos trazer alguma ideia, né, de que o tema é importante, o tema é mundial. O ano passado, o dicionário britânico elegeu a fake news como o tema mundial do ano de 2017, dada a sua importância, a sua polêmica que foi instalada nas eleições norte-americanas e agora nós aqui iniciando no Brasil o processo eleitoral em que certamente será instaurado em demasia, né, a propaganda eleitoral na rede mundial de computadores, nas redes sociais, sobretudo na questão da propaganda inverídica e na propaganda negativa. Nós, advogados atuantes no direito eleitoral, e o doutor Arthur Rolo lembra disso, sempre houveram essas denúncias, né, da propaganda inverídica e da propaganda negativa. Propaganda inverídica é aquela que não espelha a verdade, e a negativa é aquela que deprecia, né, o candidato, o concorrente. São situações que realmente nos preocupam, porque nós hoje, no Estado Democrático de Direito, com a amplitude
da liberdade de informação prevista na Constituição de 1988 pode trazer realmente um certo comprometimento numa determinada candidatura que for atingida pela divulgação de fake news. É muito importante que nós tenhamos a ideia de que a Justiça Eleitoral estaria preparada para exercitar um controle sobre a divulgação dos conteúdos. A Justiça Eleitoral teria como fazer a fiscalização. São temas que nos deixam preocupados, porque poderá haver certamente nessa modalidade de divulgação de propaganda eleitoral, as fake news, e poderá haver um comprometimento, inclusive, do próprio processo eleitoral com a quebra de igualdade de condições entre todos os candidatos, que é a premissa básica da nossa lei eleitoral brasileira. Lia recentemente de que possivelmente a Procuradoria-Geral da República estaria se aparelhando também para poder investigar alguns casos de maior repercussão no que tange à prática de delitos, né, contra o processo eleitoral em si, porque poderia haver até um atentado contra a democracia com a divulgação de uma notícia falsa, não é? E isso nós podemos imaginar que toda essa questão, agora recentemente, o próprio Facebook, né, excluiu alguns conteúdos, né, de uma organização aqui no país, né, de que mais de 190, quase 200 páginas foram excluídas, né, da rede porque entendia o Facebook que houve um certo comprometimento. Também o Facebook estava obrigando, e vocês que estão acompanhando mais de perto devem saber disso, né? E eu queria que todos depois aproveitassem essa oportunidade de comentar sobre o cadastro de anúncios políticos que está sendo gerados pelo Facebook. Porque a verdade é que o candidato ele tem que ter a honestidade, não é, com o eleitor, não é? Seria a homenagem do candidato à cidadania em transmitir ao eleitor brasileiro a realidade e não trazer notícias falsas. Então eu penso que essas questões primárias, não é, no que tange fiscalização, controle, não obstante o Tribunal Superior Eleitoral ter se equipado também, o doutor Arthur falou de uma grande comissão para acompanhar isso. Será que nós teríamos, né, a Justiça Eleitoral condições de controlar imediatamente? Por exemplo, o controle que eu faço, a divulgação na rede e imediatamente suspender eventual propaganda que possa comprometer a lisura ou a normalidade do certame eleitoral. Então eu quero começar com o doutor Luiz Augusto. Bom, eu vou ampliar um pouco o debate e vou sair um pouco da zona eleitoral para falar das fake news em geral. Eu acho que o combate às fake news vai, claro, atingir diretamente as fake news nas eleições. Para mim, o grande problema das fake news e o que foi identificado por essas empresas hoje que produzem e vendem fake news nas eleições é a questão que é muito difícil você destruir um outro candidato. É mais fácil você trazer uma fake news que valorize e corrobore uma opinião pré-existente daquele indivíduo que está recebendo a fake news e que vai gostar desse candidato. Então, o que as fake news hoje têm feito? O que as empresas têm feito com essas fake news? Elas estão comprando essas informações que as redes sociais têm do nosso dia a dia, porque nós utilizamos e damos todas as informações do que a gente gosta, o que a gente curte, o que comentamos, e então hoje as redes sociais sabem o que gostamos e o que queremos ouvir. Essas empresas adquirem essas informações e criam fake news baseadas nessas informações para criarmos uma simpatia com aquele candidato. Então, por exemplo, eu, em meu celular, recebo uma fake news de que o candidato X gosta de alguma coisa que eu gosto ou tem um projeto de alguma coisa que eu apoio, causa animal, por exemplo. E eu vou criar uma simpatia com aquele candidato, ele pode ali ter o meu voto
sem nunca ter se posicionado na relação dos animais. E um indivíduo exatamente do meu lado com o seu smartphone que é contra esta campanha, recebe uma fake news totalmente contra daquele mesmo candidato com a opinião totalmente inversa, e ele também tentará conquistar esse voto com essa fake news. Esse problema das fake news, de usarem essas informações do que a gente já deu de informação e o que a gente gosta, é um problema gigantesco nas eleições. E aí nós começamos a falar sobre o combate. Eu acho que o combate às fake news, tirando toda essa preocupação dos tribunais eleitorais, é uma questão social e deve ser amplamente combatida pelas empresas de tecnologia. O Facebook removeu essas páginas no ar, e aí, claro, nós iremos começar a discutir termos de uso, se eles podem ou não remover essas páginas sem autorização, ou sem informar por que removeram, ou sem informar de maneira completa. E aí nós vamos discutir que nós já aceitamos esses termos quando começamos a usar essas redes sociais, mas quando removeram, justificaram que essas páginas estavam divulgando fake news, e começaram também uma iniciativa de que quando houver uma fake news, eles classificam ela como mentirosa. Não removem do ar para não ter problema na questão da liberdade de expressão, mas eles classificam como mentirosa, e todo mundo que receber aquela informação no Facebook terá um aviso que é uma notícia mentirosa, uma fake news. Esse tipo de iniciativa, por exemplo, penso que é muito mais vantajosa e pode trazer um resultado gigantesco na diminuição das fake news na internet. O WhatsApp bloqueou o encaminhamento de mensagens para 20 pessoas. Hoje você só pode encaminhar uma mensagem para 20 pessoas. Isso também foi uma conduta no combate às fake news. Eu acho que esse tipo de iniciativa das empresas de tecnologia, sem excluir, claro, o papel do Estado, pelos seus órgãos, tribunais, de informar o eleitor para tomar cuidado, verificar a informação antes de compartilhar, esse conjunto de iniciativas pode trazer um resultado muito melhor do que o Tribunal Regional Eleitoral, ou o Tribunal Superior Eleitoral, investigar caso a caso para punir aquele candidato. Se nós resolvemos o problema das fake news nas redes sociais, eu acho que esse resultado é muito mais positivo e valoroso para a questão política. Obrigado, doutor Luiz Augusto. Doutor Ricardo Salato? Eu até entendo que a internet é um mundo que a gente não consegue nunca saber a dimensão do alcance que se tem. E nesse aspecto, acho até que o Tribunal Superior Eleitoral montou um grupo de trabalho para poder enfrentar a divulgação de fake news, mas ficou no ar assim, uma compreensão de até onde que esse aparelhamento do Tribunal Superior Eleitoral tinha capacidade para suportar o que a internet está disposta a fazer. E realmente esse aspecto que o Dr. Luiz Augusto mencionou sobre as verificações, eu acho que nesse âmbito até haveria necessidade de uma melhor exploração por parte da Justiça Eleitoral, inclusive para incentivar, fazer uma questão até pedagógica em relação ao eleitor, para que ele buscasse a veracidade dessa informação. Acho que faltou, já que o TSE tem essa possibilidade, faltou ele dialogar diretamente com o eleitor. A gente sabe que eles falaram com os grandes veículos de imprensa e com as plataformas da internet, mas me dá a impressão que seria louvável também fazer uma grande divulgação para educar o eleitor de que ele não pode acreditar em tudo. Isso poderia ser feito numa linguagem muito simples, que a compreensão seria de grande valia. E assim, a gente percebe que a internet é um mundo que a gente não tem ideia do que se pode fazer, que exatamente nessa exclusão dessas páginas ou perfis falsos. E aí eu acho que até tem que ter essa diferenciação, né? O Facebook, ele fez questão de revelar perfis que eram falsos e não notícias falsas. Porque muitas vezes eles não querem interferir naquela liberdade de expressão que é de alguma pessoa que tem um perfil verdadeiro, divulga algo falso, mas eles só excluíram aqueles que são realmente perfis falsos na sua constituição. Mas o Facebook hoje está na berlinda, porque eles viveram essa grande acusação, né, dessa cessão de dados para Cambridge Analytica. Até o Mark Zuckerberg teve que
dar suas explicações no Congresso americano e parece que o resultado veio até na eleição brasileira, né? De repente, eles excluem uma infinidade de páginas aí e perfis que ficou dentro do contexto, principalmente para quem é do ramo jurídico, uma questão meio difícil de compreender se teve assim, realmente um direito de explicação, uma defesa dos donos daquelas páginas e a partir dessa informação da quantidade de perfis que foram removidos, os especialistas mesmos se surpreenderam com a extensão que eram esses perfis. Ok, obrigado, doutor Ricardo. Agora o doutor Arthur para expressar a sua opinião. Bom, finalmente temos uma lei geral de proteção de dados no Brasil, né? Temos ainda a vacatio legis, tivemos aí o veto em relação à autoridade de proteção de dados, o que compromete bastante a aplicação dessa lei geral de proteção de dados, mas as perspectivas, a hora que essa lei geral de proteção de dados entrar em vigor, as perspectivas são melhores, porque não vai poder acontecer isso que o Dr. Luiz falou, da questão da utilização dessas informações aí dos perfis na internet, porque as informações colocadas na internet terão uma finalidade específica. Uma das regras é a finalidade específica da autorização. Então não vai poder haver o compartilhamento, muito menos a venda, sem a concordância do usuário. Então as perspectivas aí para quando essa lei de proteção de dados entrar em vigor é de que a situação melhore bastante. Mas eu acho que o grande problema que a gente tem é que quando é para ofender, quando é para disseminar fake news, existem ferramentas aí que tornam o usuário anônimo. Hoje tem gente que está sendo ofendida, por exemplo, mediante o uso de aplicativos por chips, com a utilização de chips de outros países, o que já acontecia. Logo que entrou a internet, já teve caso de tentar suspender site estrangeiro que xingava determinado candidato e não se conseguia suspender. Então, acho que um dos grandes problemas da internet é a questão da extraterritorialidade do direito. Você não fala de direito do brasileiro, não fala da jurisdição da justiça brasileira. É um problema mundial e, assim como aconteceu na eleição americana, que as fake news vinham lá da Rússia, nós temos o problema aqui no Brasil também, que estamos tendo notícias falsas sendo disseminadas de outros países e dificultando. É bom que se diga que muito pouca gente está anônima na internet, sobretudo no Facebook. É possível obter as informações, inclusive conseguir direito de resposta em relação a páginas do Facebook. Então, na minha concepção, não é o problema central. O problema central vem sendo as ofensas através de aplicativos de mensagens, por exemplo, o WhatsApp, que vem acontecendo. O WhatsApp tem se recusado em alguns processos judiciais a prestar as informações, né? As redes sociais se apressaram aí lá no TSE dizendo que iam colaborar. Algumas têm colaborado e outras não. Por exemplo, Twitter também não tem informado em algumas ações judiciais e isso acaba dificultando o trabalho da justiça eleitoral. E o direito eleitoral é rápido e normalmente essa identificação e a criminalização e a punição das condutas na internet acaba demorando e as eleições passam e o estrago fica. Obrigado, doutor Arthur. Passar para o doutor Diogo Reis para encerrar essa rodada do participação. Combate. Obrigado, doutor Salato. Bom, eu também acho que o combate às fake news é aquela luta eterna do bem contra o mal. É aquela coisa, você pensa uma coisa, o outro pensa outra e por aí vai. Você tem meios de fiscalização e outras questões. Mas o Dr. Ricardo trouxe especificamente com a questão da educação do eleitor. Eu acho que a gente poderia pensar talvez em duas linhas de frente ali. Uma que é uma ideia de empoderamento do usuário, de alguma maneira, no sentido lato, aproveitando que o Dr. Luiz trouxe também a questão da fake news em tantas outras searas. Eu estou coordenando um livro chamado Fake News, pela RT, que vai ser lançado agora, mês que vem, e fake news na área médica, na área do consumo, na área penal, enfim, tem um grande desdobramento. Claro que hoje o enfoque é eleitoral.
E faz sentido no eleitoral ele ter um tratamento especial. Porque no eleitoral a gente ainda tem a vedação, a divulgação de notícias sabidamente inverídicas. Então ali, de alguma maneira, perceba que a própria legalidade já diz que a falsidade deveria ser coibida pelo direito. Mas eu penso que nessa linha de educação eu disse como empoderamento do usuário, é uma ideia de trazer ferramentas. Eu vejo a fake news como uma desinformação e por isso eu acho que a única forma de vencer a desinformação é com informação. Talvez, tentando colocar uma forma mais ilustrativa, eu vejo a fake news como uma poluição geral, em que ou você cria um mecanismo para limpar essa poluição, ou você joga mais oxigênio. E nesse caso, o oxigênio é a informação, é a educação, é fortalecer de alguma maneira, permitir a liberdade de expressão. E eu também acho que em muitas questões, os aplicativos ou trocas de mensagens, em uma ideia de reações cadeias, talvez seja ainda mais difícil de enfrentar, porque você está fora da timeline, né? Então, onde você está, na verdade, as mensagens sendo levadas a cada um e esse cada um a milhões. Então a gente tem realmente aí essa dificuldade para enfrentar. E se hoje o problema é a imagem, a foto ou o vídeo, amanhã vai ser a chamada deep fake news, que é aquele vídeo onde com computação gráfica a pessoa fala uma coisa que nunca falou, faz uma coisa que nunca fez, esteve num lugar que nunca esteve, parece, tá? E aí fica aquela pergunta, você acredita no que seus olhos veem ou no que eu te digo? Então imagina, se o grau de complexidade da mentira vai evoluindo, é melhor a gente se preparar e se conscientizar do nosso lugar de alguma maneira, de colaborar aí para essa limpeza da desinformação, trazendo pelo menos um pouco mais de informação a respeito disso. Obrigado, doutor Diogo. Eu queria até fazer um parênteses em relação a essa questão da informação oxigenada que o doutor Diogo mencionou. E certa ocasião, aqui ali na primeira eleição da vigência da Lei 2034, que foi, na verdade, o primeiro marco legal que tratou de internet no Brasil, né? A gente sabe que tem o marco civil da internet, mas a lei eleitoral ela começou a tutelar algumas questões relacionadas à internet já em 2009, né? Com a previsão de vigência para eleições de 2010. E naquela ocasião, o Tribunal Regional Eleitoral trouxe aí alguns especialistas estrangeiros que diziam que aquela eleição do ano anterior nos Estados Unidos, ainda quando se tratava do Obama, e ele tinha lá uma estratégia política, que eu quero fazer então um paralelo com essa ideia da informação, é que para cada notícia negativa sobre o Obama, ele produzia 8 notícias positivas, para tentar diminuir aquela informação negativa, ele trazia uma informação que beneficiava a sua imagem, de forma que ele acabava neutralizando aquela informação que o prejudicava. O doutor Arthur Rollo, eu sempre trago na memória o grande amigo, colega, advogado, consagrado direito eleitoral Alberto Rollo, de saudosa memória, mas o doutor Arthur tocou num assunto interessante. Por exemplo, essa lei eleitoral que está em vigência e que irá reger o nosso processo agora, ela é de 1998. Quando ela foi editada, naquela época, não tínhamos ainda nenhuma previsão sobre a propaganda na rede mundial de computadores. O Arthur tocou num assunto importante e eu tive a oportunidade, nessa eleição, de advogar em 2 processos importantes aqui no estado de São Paulo, que culminou o primeiro processo, que foi ao Tribunal Superior Eleitoral, tratando de propaganda na rede mundial de computadores. Mas nós tivemos também, meu cliente, nós tivemos que defender uma fake news, um site montado no exterior, através de uma provedora, de um link instalado nos Estados Unidos, que estava sendo reproduzido através de uma provedora aqui no estado de São Paulo, e que atingia diretamente uma candidatura nas eleições de 1998, uma candidatura importante a governador. E nós não tínhamos naquela época, veja a dificuldade dos advogados, não tínhamos nenhuma regulamentação, porque estava surgindo naquela época a rede mundial de computadores, a internet, e tivemos isso. Fomos passando de 98, como deixou acentuado o doutor Ricardo, até 2010. Nós da OAB aqui de São Paulo fizemos um grande debate na Câmara Municipal, trouxemos o deputado Flávio Dino, na época o relator da reforma política, ele
ele se entendeu conosco, inclusive, levou propostas específicas sobre a divulgação da propaganda eleitoral na rede mundial de computadores. Um fato importantíssimo que marcou a participação da OAB de São Paulo foi que nós conseguimos convencê-lo de que no texto da lei haveria de constar a proibição da propaganda paga na rede mundial de computadores, porque certamente iria gerar a prática do abuso do poder econômico. Então nós temos de 98 até 2010, até 2008, sem nenhuma regulamentação, que somente veio no marco da Lei 12.034, que trouxe essa reforma. Evidentemente que isso cresceu muito, porque nós, advogados que estávamos atuando durante esse período, nunca tivemos uma regulamentação definitiva para saber o que era e o que não era. Agora, com a inclusão em 2010 do capítulo sobre a propaganda na internet, facilitou, e as recentes modificações também deram uma nova roupagem, né, na propaganda desse tipo. Antes de entrar no último tema, nós temos algumas perguntas. Eu pediria a cada um dos participantes da bancada que respondesse em 30 segundos as perguntas dos internautas que fizeram diretamente a produção do programa. A Miriam Barros indaga o que vocês acham, se a fake news podem de fato mudar o resultado da eleição? Eu vou responder, só gostaria, aproveitando aqui a fala, o Dr. Rolo lembrou também da Lei de Proteção de Dados, mas ela entra em vigor para regulamentar a proteção de dados. Nós sabemos que as empresas utilizam os dados de maneira ilegal. Não necessariamente não teremos fake news usando essas informações de maneira ilícita. Não acredito que resolve a situação, mas é um papel importante do Estado e vai funcionar também contra as fake news. E respondendo a internauta, eu acredito que sim, que as fake news têm potencial sim para mudar uma eleição, porque um escândalo mentiroso se viraliza e há pouco tempo da eleição, 1, 2 dias, e não há tempo de reverter a situação e demonstrar que é uma mentira, eu acredito que tem potencial suficiente para mudar o resultado de uma eleição. Eu também acredito que assim, existe a possibilidade de um grande prejuízo para alguma candidatura, caso não tenha, esse candidato não tenha uma habilidade de contornar essa divulgação. Então, percebemos que o candidato tem que estar preparado para esse enfrentamento. E também quero fazer assim, uma observação em relação àquela ideia que o ministro Fux procurou esclarecer sobre a utilização do artigo 222 do Código Eleitoral, que, na verdade, eu entendo que é importante para que, até para estudo aí dos operadores do direito, que ele trata sobre essa questão da possível anulação da eleição. Acontece que, na minha ótica, a viabilização disso deveria demandar uma instrução probatória que talvez ficasse incompatível com a celeridade que tem o processo eleitoral, porque para quem já atuou em processo de internet no âmbito da justiça eleitoral sabe que às vezes a resposta vem de forma muito tardia e aí o resultado já não traz consequência nenhuma. Recentemente nós sabemos que com o advento do Marco Civil melhorou demais essa vontade, principalmente das redes sociais, de colaborar com as decisões da justiça eleitoral, mas ainda há muito que se conquistar. Obrigado, Ricardo. Interfere no resultado da eleição, sim, né? Agora, outra coisa que precisa ser pontuada é que essas fake news divulgadas por candidato para derrotar o adversário, elas são feitas através de caixa 2. Isso não é declarado porque isso é feito de forma escamoteada, de forma escondida. Então, isso configura caixa 2, configura abuso do poder econômico e motiva a cassação do candidato beneficiário. O duro é chegar na identificação. Eu tenho o caso das eleições de 2016, de pessoas que estão sendo identificadas hoje para fins de responsabilização civil e criminal. Obrigado, doutor Arthur. Doutor Diogo. Eu
como eu comentei no começo, eu acho que o grande perigo das fake news é bagunçar a premissa da decisão. Então, nessa medida, ela pode interferir no resultado da eleição, dependendo do teor dela. É importante lembrar que fake news não é uma forma, ela é um conteúdo. Então, dependendo do conteúdo, de alguma maneira, pode ajudar a poluir e dificultar aí a premissa para a tomada da decisão, que é o voto. Por isso que vale tão a pena a gente procurar meios de combater, de resolver isso daí. Eu também vou concordar com a posição dos 4 participantes que foram unânimes em afirmar isso daí, porque nós sabemos que essa propagação ela pode refletir diretamente numa candidatura que num determinado momento pode ser considerada como uma candidatura exitosa e num momento qualquer sofrer esse revés e chegar até o ponto de o candidato atingido não conseguir se eleger. A Camila Lucena tem também uma pergunta, se poderá haver a interferência externa. Como houve aí essa questão da interferência dos hackers russos na eleição norte-americana, e nós temos lido também que tem um país na comunidade europeia que tem também produzido em grande escala alguns fake news, que é a Macedônia. Eu pergunto então ao Luiz Augusto qual a opinião sobre essa questão. Bom, minha atuação como advogado criminalista é o advogado criminalista especializado em crimes cometidos pela internet, cybercrimes. E como todo cybercrime, um cybercriminoso que pretende dificultar a sua localização, ele comete o crime de fora do país ou oculta o seu IP, ou altera o número de IP para fora do país. E eu acho que os especialistas criminosos que criarão essas fake news podem também se utilizar do envio das fake news do exterior para o Brasil ou alterar o seu número de IP para não ser identificado no território nacional. Então eu acredito que pode acontecer também no Brasil dessas fake news virem do exterior. Claro que nos Estados Unidos houve uma divulgação em massa de fake news da Rússia, porque a eleição por lá é gigantesca. No Brasil, claro que tem uma proporção menor, mas ainda tem muito dinheiro envolvido e política, e eu acho que pode ocorrer sim de vir de fora essas fake news. Citar só como um exemplo aí numa outra eleição que a gente atuou, depois de uma dificultosa identificação do IP do usuário de uma notícia falsa, nós conseguimos, com o provedor de acesso, descobrir que o acesso daquela criação de um perfil falso que denegria o candidato era no meio do Oceano Atlântico. Então, quer dizer, eu não quero nem parar para pensar que, na verdade, o inimigo está ali perto, entendeu? O acesso ele é desvirtuado por meio dessas VPNs ou essas desconfigurações de IP, e aí ele finge que está longe, mas ele está muito próximo. Doutor Pedro. Escondem o IP, né, às vezes no meio do Oceano Atlântico, como foi falado, mas a gente tem um problema que é mundial de venda de chip sem a identificação adequada dos usuários. Isso existe, né? Às vezes próprios funcionários das empresas de telefonia pelo mundo afora às vezes desviam esses chips e a gente tem um problema geral em relação a LAN houses, etc. Tem uma lei que obriga a identificar o usuário de LAN house, mas tem hoje cada vez mais ambientes free Wi-Fi, etc., que dificultam a identificação do usuário. Então, não precisa ser interferência externa, não. Tem muita interferência interna aí aberta, a pessoa consegue se esconder dentro do Brasil mesmo de forma satisfatória, mas pode ter interferência externa, mas eu acho que não é tanto caso. Isso aconteceu nos Estados Unidos, mas eu não tenho essa preocupação aqui em relação ao Brasil. Camila, eu acho que a gente pode pensar numa interferência externa sim, principalmente considerando a extraterritorialidade da internet. E a preocupação deve ser tanto com qualquer interferência externa ou interna. Mas eu penso que sim, como é possível operar de qualquer lugar do mundo, como os exemplos que os colegas trouxeram. Enfim. Obrigado. Nós temos uma última pergunta. Eu queria que nós condensássemos a resposta para poder entrar num último tema que eu gostaria de explorar um pouquinho de vocês, que é o que trata dos abusos no processo eleitoral
sobre o fake news. A última pergunta é da Mi Andrade e ela pergunta se todos esses esforços de aplicativos, plataformas, empresas de jornalismo serão suficientes para o controle. Aqui pelo menos me dá a ideia de que ela está perguntando para o controle ou para a fiscalização. 30 segundos. Eu posso começar? É difícil afirmar se serão suficientes, se resolverá o problema. Eu acho que só o tempo dirá, mas é um papel importante que cada um está desempenhando e tem que continuar. Nós não podemos desistir, mas é impossível afirmar se irá ou não resolver. Doutor Ricardo. Acho que é a prática mesmo que vai demonstrar isso. A gente prevê eu já tinha falado, né? A internet é um mundo que a gente não conhece até onde vai, né? Então, acho que a história vai revelar. Doutor Arthur. Eu acho que ajuda, mas não resolve. Eu acho que todos têm que participar aí para termos eleições limpas na internet. Então, todo mundo tomar cuidado para não disseminar fake news ajuda bastante. Doutor Diogo. Eu também acho que não há uma solução milagrosa, que sozinho nada resolve, e a decisão deve ser multidisciplinar e coletiva. Tem um exemplo como o exemplo Não Vale Tudo, que é um movimento na internet que busca a ética na internet de propaganda eleitoral. Talvez situações como essa e outro engajamento da sociedade ajude a enfrentar esse mal. Nós estamos caminhando para os últimos minutos do programa, mas eu então quero tomar a opinião de cada um de vocês no que tange a questão do abuso. O abuso do poder econômico, o abuso de uso indevido do veículo de comunicação social, que é a rede mundial de computadores, ou também até poderia configurar, não é, no caso de uso de um equipamento público, o abuso do poder de autoridade. Eu sei, doutor Luiz Augusto, criminalista, mais voltado para se expressar dentro do campo criminal sobre essas questões da fake news, das consequências do crime, e deixaremos para os 3 remanescentes advogados do direito eleitoral que respondessem a questão voltada ao direito eleitoral. Então você fica à vontade de apresentar a sua manifestação. Bom, na parte criminal, normalmente as fake news configuram algum crime contra a honra. O Código Penal já traz as previsões, inclusive com aumento de pena quando é disseminado pela internet. Então eu penso que na questão criminal as fake news estão acobertadas e terá punição desde que bem investigado. Na questão do abuso econômico do poder e utilizar esses links patrocinados com dinheiro, com muito dinheiro na questão eleitoral, eu vou deixar para os colegas e vou até aproveitar e eu tenho curiosidade, gostaria de perguntá-los também na questão de quanto dinheiro eu poderei gastar em relação ao meu outro candidato nesses links patrocinados, por exemplo, numa campanha de presidência da República. É que via de regra, né, doutor Luiz Augusto, as candidaturas elas têm a prestação de contas onde estão fixados os valores, né? Então essa questão é uma questão de fundo, não é? Porque se houver algum abuso na prestação de contas, esse abuso será teoricamente apurado por ocasião da apresentação da prestação de contas à Justiça Eleitoral após a realização das eleições, que seria o abuso do poder econômico, não é? Mas eu vou colher dos 3 demais colegas, advogados, militantes na área do direito eleitoral, essa questão sobre os abusos. Doutor Ricardo Salata. Eu entendo que a discussão da fake news ela tem esse valor importante para a preservação da democracia, mas eu sempre reparei que quando se tratava de fake news, às vezes ficava um pouco esquecida essa questão dessa possibilidade que existe do candidato que se sentiu que a eleição dele teve essa interferência, ele se utilizar desses mecanismos que a legislação eleitoral prevê. E nós sabemos que existem as ações eleitorais para coibir o abuso no uso indevido dos veículos de comunicação social e entre eles a internet está incluída. Há uma questão probatória que dificultosa, mas há a possibilidade de se perseguir isso. Bom, já temos nessas eleições alguns processos rolando de
divulgação de fake news de sede de prefeitura, de sedes do Poder Legislativo, sede de governo. Isso, em tese, configura abuso do poder político, sobretudo porque utilizado computador, utilizado a internet de órgão público e funcionário público em horário de expediente. Abuso do poder econômico, porque a disseminação dessas fake news ela é oculta, né? A Deep Web, o lado B da campanha, normalmente esse lado B ele não é identificado, ele é anonimizado e esses recursos são, por exemplo, impulsionados, tem aqueles robôs, bots, etc. Tudo isso abuso do poder econômico. E a internet também é um meio de comunicação social e o abuso da utilização da internet também seja cassação como abuso dos meios de comunicação social. Então, sob o ponto de vista eleitoral, como interfere no resultado do pleito, causa prejuízo, confunde o eleitor, é passível de cassação o candidato que se beneficiar disso. Doutor Diogo. Eu também acho que pode ser configurado abuso e eu acho que pode pensar na questão das fake news e com a internet, de uma forma geral, como uma ferramenta em si. Então, se alguém mata alguém com um martelo, você não vai mandar prender o martelo, você vai procurar quem é que fez isso. Então, dependendo do teor da fake news, ou dependendo do que ela se refere, ou como ela foi feita, outros abusos podem gerar. O que eu particularmente sou contra, e tem pessoas que eu respeito muito, eu já vi o professor Rodolfo Viana, como lembrado aqui pelo Ricardo Salato, falando a respeito de um abuso específico de poder algoritmo, ou um abuso específico na tecnologia. Não penso que seja isso que nós estamos falando. Estamos falando dos abusos já previstos em lei e que, de repente, podem ser configurados, como, por exemplo, dependendo da circunstância, com dinheiro ilícito, se utilizando do poder público para isso e tudo mais. De alguma maneira, de novo, estamos no enquadramento já tradicional, porém com uma ferramenta nova e que pode provocar um efeito em massa. Por isso, eu penso que, dependendo da situação, o abuso deve sim socorrer, porque, afinal, ele está ali para, talvez como último fiel ali da questão do processo eleitoral. Eu não poderia deixar, nesse momento, já caminhando para o encerramento do programa, agradecer a participação das internautas que mandaram as suas perguntas e que foram tão bem respondidas pelos nossos colegas de bancada. E eu queria, no último tópico, comentar rapidamente de que, efetivamente, quando o ministro Luiz Fux se manifestou pela imprensa, possivelmente não muito bem interpretado pela imprensa, ele quis afirmar, e lógico, nós, advogados, militantes na área do direito eleitoral, sabemos que ele quis dizer que a anulação causaria a cassação do candidato responsável pelo abuso no uso das redes sociais na rede mundial de computadores. Portanto, como bem acentuou os colegas advogados, o abuso do poder econômico, o abuso no uso indevido do veículo de comunicação social, especificamente nesse debate nosso hoje aqui sobre fake news, né, na rede mundial de computadores, é óbvio que instaurada a ação de investigação judicial eleitoral, o fim dela é realmente a cassação do registro ou do diploma do candidato que se beneficiou com alguma coisa que alterou ou que modificou o processo eleitoral, não é? Houve um desequilíbrio no processo eleitoral que causou algum prejuízo para alguém e esse alguém que causou o problema, ele terá que arcar, né, com as consequências dessa ação de investigação judicial eleitoral, que é a cassação do seu registro. Nós temos visto que a Justiça Eleitoral ela tem agido com muito rigor nesse sentido, na questão de cassação de candidatos na prática do abuso do poder econômico, na prática do abuso do poder político ou no uso indevido dos veículos de comunicação social, tanto na imprensa escrita como nas emissoras de rádio e televisão ou também na rede mundial de computadores. Eu acredito que nós teríamos mais 30 segundos para as considerações finais de cada um dos participantes, porque nós já estamos em cima da hora e eu queria possibilitar a cada um de vocês uma manifestação bem rápida para nós podermos encerrar o programa. Bom, gostaria de agradecer o convite da ESA e dizer que nós temos agora
um papel muito importante nessas eleições, porque a responsabilidade da divulgação e da disseminação de uma fake news está em nossas mãos. A grande maioria das fake news são disseminadas pelo WhatsApp e nós que estamos compartilhando. Vamos verificar a informação antes de compartilhar para termos uma eleição democrática e ética. Obrigado. Nós vemos que essa eleição, apesar da grande exploração que já existiu, será na internet, nós teremos algumas novidades e acredito que o eleitor pode se manifestar de maneira responsável, de maneira que ele não prejudique nenhuma candidatura e tomar cuidado porque às vezes no mínimo detalhe ali, numa ação que ele imagina que não pode ter nenhuma consequência, ele pode se ver investigado por uma dessas ações que a gente mencionou. Agradeço a paciência de todos aí, a audiência, agradeço a todos os debatedores e torçamos para que essas fake news não interfiram nas eleições brasileiras e trabalhemos para isso, não disseminando conteúdo falso, verificando conteúdo antes de passar para frente. Bom, eu não posso me despedir sem agradecer a todo mundo que participou, tanto aqui quanto aí. E de alguma maneira essa tecnologia permite alguma coisa estar junto e de alguma maneira desafiando o tempo e o espaço. Eu queria deixar só que, talvez como último ponto, para que nós nos conscientizamos do nosso papel. Na internet, nós somos os curadores do conteúdo. Então, devemos também investir-se de responsabilidade. É claro que a culpa de tudo não é nossa, mas ao mesmo tempo, se nós não fizermos a nossa parte, a poluição só aumentará e provavelmente seus efeitos também. Para finalizar, eu não poderia deixar de agradecer a participação do Dr. Luiz Augusto Filizola Durso, Dr. Ricardo Salata, Dr. Arthur Rolo, Dr. Diogo Reis, pela brilhante exposição de cada um de vocês nesse momento em que certamente a Escola Superior da Advocacia, através desse debate, trouxe grandes informações para a cidadania, para os operadores do direito. Eu também, ao finalizar, não poderia deixar de agradecer ao nosso batonier, Dr. Marcos da Costa, presidente seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, a professora Ivete Senise, diretora da Escola Superior da Advocacia da OAB de São Paulo, a doutora Mônica Senatori, coordenadora-geral da ESA. Eu quero, finalmente, deixar um agradecimento pela audiência dos internautas com o nosso programa e prometer que numa próxima oportunidade nós traçamos um novo programa voltado ao debate das eleições 2018. Muito obrigado.